trouxe a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou em Cristo, nova criatura sou. O velho homem já ficou pra trás, Cristo me renovou. Está aqui, que música maravilhosa, né? Daniel de Souza, frutos do Espírito, uma bênção, né? Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero mandar alguns abraços aqui, né? De pessoas, de irmãos que nos assistem, né? E geralmente me encontram e dizem: manda um abraço para mim, né? Eu quero mandar um abraço primeiramente para os meus irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, né? Ministério de São José dos Campos, pastor André Câmara. Eu quero mandar um abraço para os meus irmãos da congregação da Vila Nair, mais conhecida também como Jardim Aeroporto, né? Pastor Noé, os obreiros, meus companheiros, né? As irmãs, os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Também quero mandar um abraço especial, para os meus tios, lá de São Sebastião, né? Tio Isaías, tia Lídia, tio Elias. Uma bênção, os meus tios, amo vocês. Muito obrigado pela sua audiência, né? E pelo carinho, amém? Deus abençoe vocês. Mandar um abraço para minha esposa, para minha filha, para todos, né? Para todos os irmãos, pastores e amigos, amém? Agora nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, né? Nós estamos na série Vivendo o Pentecoste, uma série abençoada. Estamos meditando e vislumbrando, se maravilhando com a pessoa do Espírito Santo. Como é bom, irmãos, meditar sobre o Espírito Santo de Deus. Se você quiser rever as nossas mensagens, né, dessa série, eu tenho um canal no YouTube, Evangelista Saulo Nunes. Vai lá, clica lá, procura no YouTube Evangelista Saulo Nunes. Lá tem todos os programas aos pés da cruz, todos os meus programas da Palavra da Cruz, e tem uma playlist lá, né? Clica em playlist, tem lá a série Vivendo o Pentecoste. É uma bênção, amém?
Convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. Amém? Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. Vamos ler? Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E ao contrário, sirva-se uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes o adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar aqui conosco nessa noite. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa quinta-feira abençoada, por estarmos aqui, Senhor querido, nessa quinta-feira, onde nós estamos em nossas casas, muitos estão indo embora, ouvindo esse programa no ônibus, no carro, eu não sei, Senhor, Tu conheces o coração de cada um. Senhor, que nessa noite Tu possa falar conosco, através do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós estamos estudando a Ti, nós estamos a cada dia Te conhecendo. Revela, Senhor, mais a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus estarmos aqui, irmãos. E é interessante pensar sobre o que nós estamos vivenciando aqui nessas quintas-feiras, né? Nós estamos descobrindo o que é viver no Espírito. Conforme nós aprendemos na quinta-feira passada, existem dois padrões de vida, dois mecanismos na qual nós estamos sempre vivendo, que é o padrão segundo a carne, ou seja, conforme a nossa natureza humana, conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos desejos e aptitudes, né? Conforme as nossas atitudes, o nosso desejo de fazer as coisas, né? Muitas vezes erradas. E nós temos o padrão do Espírito Santo, né? Viver do Espírito é se submetendo à vontade do Espírito Santo. E é interessante pensar nisso, porque geralmente quando nós vamos na igreja
E eu pergunto para os irmãos: tem alguém que é pentecostal aqui? Nós estamos definindo uma pessoa pentecostal como uma pessoa na qual acredita na revelação e dos dons do Espírito Santo. Essa é a grande definição que muitas pessoas têm. Mas a definição que eu estou usando aqui, né, a definição, embora não exista na Bíblia o termo crente pentecostal, mas eu estou definindo um crente pentecostal como um crente cheio do Espírito Santo. E nós estamos percebendo que um crente cheio do Espírito Santo, ele vai muito além, mas muito além de que acreditar nos dons. Ele vai muito além disso, porque nós estamos aprendendo aqui que o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado. Nós estamos aprendendo aqui que ele nos guia em toda a verdade. Nós estamos aprendendo aqui que ele nos identifica como um filho de Deus. Então, cada quinta-feira, ele vem trazendo a cada um de nós uma revelação diferente. E hoje, o que nós vamos aprender hoje é vamos dizer assim, a manifestação dessa vida de ser cheio do Espírito Santo em nós. O que as pessoas percebem quando o Espírito Santo age em nós? Então, para isso, nós devemos nos reportar a esse texto na qual nós lemos aqui. Esse texto, né, o contexto da epístola de Gálatas, que a igreja de Gálatas era uma igreja que estava, vamos dizer assim, voltando para trás. Por quê? Porque havia um grupo de pessoas, né, judeus, que eles estavam dizendo e ensinando, lógico, na ausência de Paulo, o seguinte: olha, Paulo veio aqui e falou que Jesus morreu por nós, que ressuscitou e que perdoou todos os pecados, mas tem um porém. Para viver, nós temos que respeitar a lei de Moisés. Nós temos que ser circuncidados, nós temos que fazer sacrifícios, né? Nós temos que virar judeu para depois receber a salvação em Cristo. E Paulo, então, ele escreve essa carta aos Gálatas muito triste, muito revoltado, porque a situação ficou tão feia nessa igreja, irmãos, que eles estavam até duvidando do apostolado, da chamada de Paulo. Olha só, irmãos, que coisa assombrosa estava acontecendo aqui. Então estava tendo muito conflito. Então Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Galácia, né, que era a cidade, para demonstrar para eles: olha, que coisa estranha que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo outro evangelho. E eu vos digo que se vier um anjo aqui e anunciar o outro evangelho na qual eu tenha pregado, que seja considerado anátema. Então Paulo, ele vai, né, ele vai combatendo esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos, até que ele chega aqui, né, no capítulo 5, e ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Não faça, né, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: irmãos, vocês estão aproveitando mal essa liberdade. A liberdade que vocês conseguiram é uma liberdade na qual vocês, ao invés de estarem usufruindo delas para o seu bem, para a sua edificação, vocês estão usando essa liberdade para satisfazer a sua natureza humana. E é interessante, irmãos, que se você parar para pensar, nós não sabemos ser livres. Já parou para pensar que nós não sabemos ser livres? Imagine você, por exemplo, você quer ver um exemplo? Imagine
que você apostou na loteria e ganhou muito dinheiro. E ter muito dinheiro é sinal de liberdade. O que você faria se você ganhasse agora 5 milhões de reais? Muitos, sabe o que eles iam fazer? Eles iam pedir demissão. Iam chegar para o seu chefe, ia falar poucas e boas para ele e ia embora. Esse exemplo é um exemplo de uma pessoa que não sabe experimentar a sua liberdade. Porque embora ela tenha conseguido a sua liberdade financeira, ela usou essa liberdade para estar demonstrando a sua natureza humana, da raiva, da amargura, do rancor, e despojando isso em cima do seu chefe. Perceberam que nós temos dificuldade de experimentar a liberdade? Que dificuldade, né, irmãos? E Paulo está dizendo: olha, não usem essa liberdade que Jesus conseguiu para vocês para dar ocasião à carne. Existem pessoas, irmãos, que quando se remetem e meditam na graça de Deus, elas pensam assim: agora eu posso pecar. Agora eu estou liberado para pecar, porque de qualquer coisa Jesus perdoa. Eu posso continuar andando do jeito que eu quero, porque lá no final Jesus vai me perdoar. Isso é abuso de liberdade. Não dê ocasião. Paulo está dizendo: não dê ocasião à carne. Não use a sua liberdade para dar motivo para alimentar a sua natureza humana. Antes, ao contrário, sirva uns aos outros mediante ao amor. Toda lei se resume a um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Irmãos, o que nós estamos vendo de pessoas se mordendo e devorando uns aos outros não é brincadeira, né? Hoje, né, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não podem mais se destacar. Hoje nós temos que fazer as coisas meio que na surdina, né? Porque se nós aparecermos com um carro melhor, se nós aparecermos ou falarmos que fizemos algo diferente, as pessoas já querem nos derrubar, já querem nos parar. E isso, irmãos, infelizmente está acontecendo em casas, famílias, né? Empresas, dentro de igrejas, né? Ciúme ministerial. Isso, irmãos, é terrível. Isso é terrível, terrível, terrível. Então Paulo está dizendo: ame uns aos outros. Ao invés de vocês usarem a liberdade para servirem a si mesmo, servirem a sua natureza humana, use a liberdade para servir aos outros. Use a liberdade para edificar os irmãos da fé. E Paulo ele vai continuando, né? Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então Paulo está dizendo que se você quer amar, quer servir aos irmãos, primeiro, vivam pelo Espírito Santo. É a continuação da mensagem de quinta-feira passada. Vivam submetidos da vontade do Espírito Santo. Procurem saber o que o Espírito Santo faria na vida de Jesus. O que Jesus faria? Há um livro, que o tema do livro é um livro muito interessante, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Olha só que livro interessante. E é uma reflexão para nós, né? Em nosso lugar, o que Jesus faria? Nessa situação toda,
nesse imbróglio, nessa discussão na qual você está tendo agora, nessa situação na qual você está vivendo, o que faria Jesus? Olha só, irmãos, então, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vivam pela carne. Não deixe a sua carne, não deixe que a sua natureza humana impere nas suas decisões. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: vai tomar uma decisão, busque a primazia do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo a tal ponto de você olhar e dizer: não, vou fazer isso, ou eu vou fazer isso pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Paulo ele continua: pois a carne, ou seja, a nossa natureza humana, deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, irmãos, Paulo está dizendo aqui para nós, né? Ele está continuando aquele assunto que nós lemos lá, Romanos 8. Lembra do quinta-feira passada? Nós estamos continuando. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: que a nossa natureza humana, ele entra em conflito com a nossa natureza espiritual. Existem duas naturezas aqui agora. Aqui, vocês estão vendo aqui duas naturezas: a natureza humana e a natureza espiritual. E é interessante pensar nisso, porque a natureza humana, ela milita, né? Luta contra. A versão Almeida corrigida está dizendo milita, ou seja, luta, guerreia contra o espírito. A carne contra o espírito. Vocês já viram, irmãos, aquela luta que muita gente gosta de assistir, né? O UFC. Sabe o UFC? A gente gosta de assistir essas coisas, né? Eu sou da época, eu era pequenininho, na qual o meu pai, um abraço, pai, ele assistia ao boxe, né? Esses grandes lutadores do passado, e ele ficava até 2 horas da manhã acordado para ver a luta. E eu lembro que ele ficava revoltado, porque quando acontecia a luta era 30 segundos, né? Porque o boxeador lá boxeava o adversário caía, dava nocaute dele. Era 30 segundos de luta, já acabava a luta. Eu ficava acordado a noite inteira para ver 30 segundos de luta. E por que eu estou falando isso? Porque essa luta acontece todo dia, toda hora, a todo instante, aqui dentro de nós. Quantas vezes nós damos ocasião ao Espírito Santo de Deus? E quantas vezes nós damos ocasião à nossa carne, a nossa natureza humana? A Bíblia conta a história, nós já pregamos isso aqui, uma quinta antes do Natal, do apóstolo Pedro. Jesus pergunta, né? O que dizei os homens que eu sou? Aí uns falam: um é Elias, tu fala que é Jeremias, e vocês? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então revelou: olha, Pedro, você recebeu essa revelação, não foi pela tua carne, ou seja, não foi pela sua natureza humana, e nem pelo teu sangue, ou seja, pela tradição na qual você foi ensinado, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro, nessa hora, irmãos, ele deu razão para o Espírito Santo de Deus. Passou-se 1 minuto, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça na cruz, que morra na cruz, mas fiquem tranquilos, porque no 3º dia eu ressuscitarei. E Pedro então diz assim: Senhor, peraí. Ele chama Jesus de lado e diz: Senhor, para com isso, para de falar que o Senhor vai morrer.
Isso não vai acontecer com o Senhor. E que Jesus fala: arreda de mim, Satanás. Reparou, irmãos, que no mesmo instante, não foi um mês, 2 meses, mas foi quase no mesmo instante, Pedro, ele foi usado pelo Espírito Santo e foi usado também por sua natureza humana, influenciado por Satanás. Sabe o que acontece, irmãos? Todas as vezes que eu dou razão para a minha natureza humana, todas as vezes que eu deixo que a natureza humana impere na minha vida, sabe o que acontece, irmãos? Satanás se alimenta dessa atitude. Satanás se alimenta dessas atitudes carnais. Nós abrimos uma brecha quando nós agimos pela carne. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que o Espírito, ele contende contra a nossa carne, e a nossa carne contende contra o nosso Espírito. E por que contende? Contende porque tudo que o Espírito faz, a nossa natureza espiritual quer fazer, a carne não gosta. Você quer ver? Orar. Já parou para pensar, irmãos, que a nossa carne não gosta de orar? Vamos orar agora? Dobre seus joelhos e vamos orar. Você vai pensar: não, estou cansado. Já viu que luta que é, irmãos, nós orarmos? Por exemplo, lê a palavra todos os dias. Tem gente que começa o ano e diz assim: olha, nesse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa. Aí chega uma hora, para. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela não gosta disso. Ela luta contra isso. Ela te faz você, ela sempre vai puxar você para o lado dela. Por exemplo, hoje tem culto. Qual que é a nossa vontade? Ir para o culto? Ou ficar em casa assistindo televisão, assistindo Netflix? Qual que é? O que é mais gostoso? Né? Então Paulo está dizendo: olha, vivam pelo Espírito, sabendo que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Mas a decisão final está com você. O que é mais forte? A carne ou o Espírito? Ora, o mais forte é aquilo que você alimenta. Porque tanto a carne como o nosso espírito, a nossa natureza espiritual, e que na qual está sendo gerada pelo Espírito Santo, ela necessita ser alimentada. Assim como a carne precisa, a nossa carne, né, precisa do alimento, do café da manhã, do almoço, da janta, café da tarde, assim como a nossa carne necessita disso, a nossa natureza espiritual também necessita. E qual é o alimento da nossa natureza espiritual? A palavra de Deus, os louvores, né? Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou alimentando a minha natureza espiritual, eu estou fortalecendo a minha natureza espiritual. Por isso, irmãos, que é importante nós irmos na igreja. Por isso que é importante nós não faltarmos nenhum culto. Por quê? Porque cada culto é um alimento. Nós nos alimentamos. E Paulo diz isso: remie o tempo antes que venha o dia mau. Irmãos, haverá um dia na nossa vida em que o mal vai vir, seja através de uma doença, seja através do desemprego. A crise vem. E como que você estará? Será que você vai ser que nem aquela casa que foi construída sobre areia? Ou seja, não tem fundamento? Ou você foi construído, ou você está valorizando esse fundamento que é a palavra de Deus, que é Cristo, a nossa rocha.
Nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, né? E Jesus ele fala isso, que quem ouve as minhas palavras e a pratica, não é só ouvir, é praticar. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento. Então nós precisamos a todo dia, irmãos, ser alimentados. Não por revelação. Tem muita gente que vai na igreja, irmãos, eu não consigo entender. Vai na igreja e só quer revelação, né? Ah, Deus vai fazer isso, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer aquilo e tal, irmãos. Mas isso vai te alimentar? Não, nós precisamos de palavra, irmãos. Nós precisamos de arroz e feijão espiritual, para que quando vier o dia mau, nós possamos estar firmes e não desanimar, para que as pessoas em nossa volta possam ter segurança, para que nós possamos dizer: olha, está vindo a tempestade, estamos no meio dessa tempestade, mas a tempestade vai passar e nós iremos vencer, aleluia, glória a Deus. Isso é ser pentecostal, irmãos, isso é ser crente, cristão, cheio do Espírito Santo de Deus, é não temer o dia mau. Então a nossa natureza humana, ela milita, ela luta contra a natureza espiritual, que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que Paulo dizia é o seguinte: se eu estou vivendo sob a carne, eu estou debaixo da lei do Antigo Testamento. E a lei do Antigo Testamento diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, se eu estou debaixo da lei, eu tenho que ser punido pela lei, e a punição é a morte. Mas se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, o que acontece? Eu não estou mais debaixo dessa lei, eu não estou mais debaixo desse sistema, eu estou acima desse, eu fui tirado desse sistema e colocado em um sistema diferente, que é o sistema da graça de Deus. É o sistema na qual, quando eu alimento a minha natureza espiritual, eu sou fortalecido. E quais são as manifestações de uma pessoa que é carnal? Ou seja, quais são as manifestações das pessoas que vivem conforme o padrão da natureza humana? Olha só, Paulo vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas. Ou seja, você quer saber como que a pessoa, qual é o padrão que a pessoa vive, se é da carne ou se é pelo Espírito, elas são manifestas. E quais são essas obras? Olha só, Paulo vai dizer aqui para nós: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, olha só, irmãos, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto que, como antes já vos adverti, quem pratica tais coisas não herdará, não entrará no reino de Deus. Olha só, irmãos. Então quem vive conforme a carne, conforme a natureza humana, não vai entrar no reino de Deus. E quais são as manifestações? Imoralidade sexual. Ou seja, quando se fala em imoralidade, se fala que a pessoa já perdeu a moral.
Nós estamos vivendo, irmãos, em uma época em que a imoralidade sexual está terrível. Está terrível. Hoje as pessoas não querem mais saber o que Deus prescreve sobre isso. Querem viver conforme a sua natureza. Orgias, libertinagem, ódio. Irmãos, eu não consigo entender. Eu não consigo entender um crente que diz que é pentecostal. Ah, eu sou pentecostal, mas não dá a paz do Senhor para o outro irmão. Tem raiva daquele irmão que é do outro ministério, de outra igreja ou de outra religião. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, irmãos. Isso eu nem cheguei nos dons ainda. Mas não adianta, irmãos, eu ter o dom de pregar, por exemplo, e a minha natureza, eu estar vivendo sob o padrão da natureza humana. Existem pessoas, irmãos, que têm ministério, que têm cargo, que têm título, que estão fazendo muitas coisas boas, mas que não vão herdar o reino dos céus, porque estão vivendo conforme a carne, estão deixando se levar para os seus desejos, pensamentos. Olha só a manifestação, egoísmo. Irmãos, como está difícil. O que é egoísmo? As pessoas estão vivendo para si mesmo. As pessoas não querem mais glorificar a Deus, querem glorificar a si mesmos, querem montar os seus impérios, querem montar os seus ministérios, quer que o seu nome prevaleça. Irmãos, isso tudo é manifestação da carne. Por isso, aí que nós entendemos o que Jesus fala, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E é interessante que Jesus, ele fala que esse povo que vai ouvir essa notícia vai dizer: mas Senhor, em seu nome nós pregamos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos curas e maravilhas. Ou seja, olha só, dons. Mas o que Jesus está dizendo? Sinto muito, não vos conheço. Não adianta, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, não adianta ter dom se estiver vivendo conforme a natureza humana, conforme a nossa natureza carnal. Não adianta. Nós temos que viver pelo Espírito Santo. Nós temos que ter a nossa vida submetida ao Espírito Santo, para que Ele possa agir em nós. E qual é a obra manifesta do Espírito Santo? Aí Paulo, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: mas as manifestações do Espírito, quando eu sei que a pessoa é espiritual, quando eu sei que a natureza da pessoa, ela é a natureza o padrão de vida dessa pessoa é a natureza espiritual, através da manifestação do fruto. É interessante, primeiro ponto, não é frutos. Tem gente que fala frutos. Não, é fruto, um fruto só. E esse fruto, ele tem várias manifestações. E quais são o fruto? Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, tudo isso são reflexos do caráter de Cristo. Sabe o que o Espírito Santo está forjando em nós? Você sabe o que Ele está fazendo em nós a cada dia? Ele está desenvolvendo em nossas vidas o caráter de Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristão. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Ou seja,
A pessoa, ao olhar para a minha vida e ao olhar para a sua vida, ela tem que dizer: você é Cristo, você se parece com Cristo. Porque o seu caráter, as suas ações, as suas atitudes são atitudes daquele que pertence a Cristo. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa! E quais são essas manifestações? Amor. Irmãos, o amor é o nosso cartão postal. O cartão postal do cristão, como diz o conhecido pastor Jabes de Alencar, ele sempre dizia isso, que o cartão postal do cristão é o amor. Não adianta, não é poder, não é a eloquência, não é o cantar bem, não é a carteirinha. O cartão postal do cristão, aonde ele tem que ir, aonde ele chegar, nós temos que ser conhecidos pelo amor. Aquela pessoa é amorosa. Alegria. Olha só, outra manifestação do Espírito, do agir do Espírito em nós, a alegria. Essa alegria, ela independe daquilo que temos, porque hoje a alegria do mundo, ela está vinculada àquilo que temos. Se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro, se eu tiver uma conta bancária gorda, recheada, aí eu sou feliz, aí eu fico alegre. É a alegria do ser. Ah, se eu tivesse. Mas a alegria aqui, que é a manifestação espiritual, é diferente. É aquela alegria apesar do quê? Sabe o que é? É aquela alegria apesar de eu estar sem dinheiro, eu estou alegre. Glória a Deus. Apesar de eu estar desempregado, eu estou alegre. Apesar de eu estar numa cama de hospital, enfrentando, lutando a cada dia contra a morte, eu estou alegre, porque eu estou em Cristo, eu tenho a vida eterna. Glória a Deus. Percebem a diferença? Essa é a manifestação do Espírito Santo em nós. É a alegria que transcende as circunstâncias que nós enfrentamos. Isso é pentecostal, isso é ser crente cheio do Espírito Santo. Paz. O que é paz? Irmãos, paz não é aquela paz que é ausência de problema, ausência de conflito, não, ausência de guerra. Não, essa paz aqui, que é a manifestação espiritual, que é o fruto do Espírito, é aquela paz que apesar das coisas estarem acontecendo, a casa está pegando fogo, o negócio está feio, mas eu estou em paz, estou vivendo em paz, porque eu sei quem vai me socorrer. Aleluia. Eu sei quem que me sustenta, eu sei da onde vem a minha força. Oh, glória. Aleluia. Olha o outro fruto aqui, paciência. Irmãos, tem gente que não tem paciência, né? Mas a paciência, ela é uma manifestação do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, pentecostal, é aquela pessoa que é paciente, sabe esperar, sabe a hora certa, confia em Deus. O salmista diz: esperei com paciência do Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e tirou eu de um lugar horrível, de um lugar em que na qual a lama estava me atingindo, e Ele me colocou num lugar alto, num alto refúgio. Glória a Deus por isso, aleluia. Irmãos, que coisa linda pensar sobre essa manifestação da vida do Espírito Santo em nós. Amabilidade, que nas outras Bíblias é longanimidade. O que é isso, irmãos? Longo ânimo.
Não desanima fácil. Não desanima com um não na vida. Não desanima com o primeiro problema, com a primeira dor. É fiel, vai indo, é longo ânimo. Bondade ou benignidade, o que é isso? É bondoso. Irmãos, como é bonito, como é lindo a gente conviver com uma pessoa bondosa, aquela pessoa que não quer ver o mal, ela faz as coisas porque ela tem uma boa motivação. Isso é manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Fidelidade. Irmãos, se tem algo que está faltando em muitas pessoas é fidelidade. É interessante, nós vamos pensar sobre isso nos próximos programas, falar muito sobre ministério. E é interessante, irmãos, que o que Deus espera de nós no nosso ministério, muitas vezes não é o sucesso. Muitas vezes não é eu gravar um CD, gravar um DVD. Sabe o que Deus espera muitas vezes do nosso ministério? Fidelidade. Que nós possamos ser fiéis até o fim. Tudo aquilo que Deus entregar no nosso coração, entregar para nós, que nós possamos guardar e ser fiel até o fim, até o fim, até o fim. Mansidão é outra manifestação do Espírito Santo. Sabe o que é mansidão? As pessoas pensam que mansidão é ser bobo. Não, sabe o que é ser manso, irmãos? A palavra manso no grego aqui quer dizer domesticado. Porque antes de Cristo nós éramos uns selvagens. Nós andávamos conforme o nosso pensamento, conforme as nossas concupiscências. Nós fazíamos o que queríamos. Não importávamos muito com as pessoas. Aí que Jesus fez? Nos salvou, nos convenceu do nosso pecado e nos amanciou. Já viu isso, irmão? Gente que era ruim. Conhece pessoas assim? Que gente que era ruim, mas é ruim até o tutano no osso, se converteu e hoje é a melhor pessoa. Eu conheço várias pessoas assim. Jesus transforma, irmãos. O Espírito Santo transforma. E isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus. E o último fruto, irmãos, como nós precisamos desse fruto, dessa manifestação, domínio próprio. O que é domínio próprio, irmãos? Ou temperança? É não deixar que as nossas emoções palpitem ou tomar conta daquilo que nós devemos fazer. Quando tem uma discussão, eu vou falar. Opa, não vou falar não, vou ficar quieto. Domínio próprio. Quando você vê uma provocação, domínio próprio. Tudo isso, irmãos, são manifestações da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é ser pentecostal. E eu tenho aqui algumas considerações finais sobre o fruto do Espírito Santo. A primeira consideração que eu tenho aqui é que o fruto, ele é desenvolvido pelas nossas relações e circunstâncias. Essas manifestações espirituais, que é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, eles são desenvolvidos através das nossas relações. Quer ver um exemplo? Uma pessoa difícil. Quem sabe você está convivendo agora com uma pessoa difícil, uma pessoa que é bipolar, uma pessoa na qual uma hora te trata bem e outra hora te trata mal.
Quem sabe você está convivendo com uma pessoa no seu serviço, na sua casa, que essa pessoa faz você perder as estribeiras. Então o que acontece? Por que Deus permitiu isso? Não adianta orar para matar essa pessoa, que Deus não vai matar. Você tem que orar dizendo o seguinte: Senhor, manifesta em mim o seu fruto. Aí você vai começar a orar por ela, interceder por ela, vai começar a amar essa pessoa, vai ter domínio próprio para não responder às provocações. Olha só, irmãos, que coisa, hein? Circunstâncias, quando vem circunstâncias difíceis da nossa vida, Deus usa essas circunstâncias para desenvolver em nós o fruto. Aliás, eu sou a favor de que antes de nós consagrarmos alguém para o ministério, de nós vermos e analisarmos se essa pessoa manifesta o fruto do Espírito Santo. Devemos colocar isso também como requisito básico. Quem sabe a gente evitaria muita dor de cabeça, não é verdade? Se nós usássemos esse critério bíblico, que na qual a Bíblia nos ensina, que na qual a palavra de Deus está nos ensinando. Então esse é a primeira consideração final, que Deus, Ele usa as nossas relações e circunstâncias para desenvolver e aprimorar o fruto do Espírito Santo em nós. Você quer ver um ambiente na qual nós precisamos muito desenvolver? Um ambiente familiar. Não adianta falar que ama a esposa na frente de todo mundo, se lá em casa não ama. Paciência, irmãos, como é preciso ter paciência, né? Ainda mais quando nós vamos na igreja, ou vamos numa festa, aí a esposa demora para se aprontar, se arrumar. Paciência, não briga não, paciência, seja paciente. Aleluia. Uma discussão, domínio próprio. Irmãos, ambiente de casa é um lugar que nós precisamos, é um ótimo ambiente para o Espírito Santo desenvolver em nós o seu fruto. Olha só, irmão. Então essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que você já parou para pensar que toda árvore que dá fruto não alimenta a si mesma? Nunca na história da humanidade você vai ver isso. Você está passando na rua, você vai ver um pé de laranjeira com um monte de laranja, e no outro dia você vai ver nenhuma laranja, e você vai ver: o que aconteceu? Ninguém pegou a laranja? Não, a própria árvore se alimentou da laranja. Não existe isso. Se a árvore está dando fruto, é porque ela está bem alimentada. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: que quem tem que perceber, quem tem que comer esse fruto, não somos nós, são as pessoas em nossa volta. São as pessoas na qual, quando vêm a mim, elas dizem assim: nossa, o Saulo mudou. Saulo, ele era desse jeito, agora mudou, ele está diferente, ele está mais amoroso. Olha só, aquela irmã passando por um problema muito difícil, mas está cantando, está louvando a Deus. Olha, irmãos, é fruto. E esse é o fruto mais gostoso, irmão. Porque se você quer ver um fruto gostoso de se comer, é o fruto do Espírito Santo. A gente saboreia. Irmãos, como é bonito a gente ver pessoas que têm esse fruto. Mas você já parou para pensar?
A pergunta é: você é isso? Não adianta ter carteirinha, não adianta ter ministério. Digo mais, não adianta ter programa da rádio. Não adianta. Se eu não tiver o fruto, irmão, não adianta. Então nós precisamos disso, irmãos. As pessoas precisam perceber a diferença. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Estão pensando nisso, irmãos? Hoje o negócio tá forte, né, irmãos? Para nós meditarmos, irmãos. Será que eu estou desenvolvendo o fruto do Espírito? O que as pessoas têm se alimentado? Se eu fosse uma árvore, cada um de nós somos uma árvore. O que as pessoas estão se alimentando? Será que eu só tenho folhas e não tenho fruto? Será que os frutos na qual eu estou desenvolvendo, ao invés de ser fruto do Espírito, é o fruto da carne? Alguém aqui já teve essa experiência? Você já teve essa triste experiência, né? Você pegar uma goiaba, pensa naquela goiaba gostosa, saborosa. Aí você pega aquela goiaba, pega a faca, ou pior, você come a goiaba, dá aquela mordida, e de repente você vê aqueles bichos terríveis, o bicho da goiaba. Fruto da carne, né? A obra da carne é isso, irmãos. É você ver o fruto, comer, e você tem um bicho lá. Que horror! Você diz. Você joga até a goiaba fora. Você não quer saber dessa goiaba. Será, irmãos, que as pessoas não estão assim ao nosso respeito? Está dizendo que é crente, mas olha lá, vive brigando com todo mundo, vive criando confusão com todo mundo, para se pensar, né? A terceira consideração é que Jesus, ele tem expectativa. Ele tem expectativa, irmãos. Ele não quer saber quantas vezes você prega. Essa não é a expectativa dele. Ele não quer saber quantas vezes você vai na igreja. Não. Sabe qual que é a expectativa que ele tem? Se você está dando fruto. Está dando fruto, irmãos? Qual é a qualidade do seu fruto? E a última consideração é que um dia nós seremos julgados por Ele, e esse vai ser o padrão. Será que nós estamos dando fruto? Fruto é, irmão, embora nós vamos aprender isso lá para frente, nos programas seguintes, que todo cristão, ele tem um dom espiritual. Você tem um dom espiritual, mas o mais importante do que o dom é ter fruto. Tem muita gente que tem dom, mas tem gente que já deixou de dar fruto. Tem muita gente que tem dom, mas tem gente que, infelizmente, se nós comermos o fruto dessas pessoas, nós vamos encontrar cada bicho de goiaba. Então, irmãos, que nessa noite nós estamos aqui para dizer para você: qual é o seu fruto? Será que o Espírito Santo está se manifestando em você? O que as pessoas dizem ao teu respeito? Será que as pessoas podem dizer que você é homem de Deus, mulher de Deus? Ou as pessoas dizem: diz você que é homem de Deus, mas não é. Eu quero orar por você.
Vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão a Deus por muitas vezes não dar o fruto que Ele espera. Que nessa noite nós possamos, a partir de hoje, consertar a nossa vida com Deus, pedir perdão a Deus e deixar que o Espírito Santo reine em nossas vidas. Reine em nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que veio do Teu trono, Senhor. Senhor, nós estamos amando, Senhor, a cada quinta-feira estar aqui, porque nós estamos meditando sobre coisas muito profundas, coisas assim, que na qual, como é bom, Senhor, meditar nisso. Como é bom meditar sobre o Teu Espírito Santo. E que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, manifestar, Senhor, o fruto do Seu Espírito. Tira, Senhor, toda obra que não venha de Ti. Quantos estragos, quantas dores de cabeça, quantas coisas terríveis nós fazemos, porque nós não temos o fruto, mas nessa noite nós queremos, Senhor, não dá mais liberdade para a nossa carne, mas nós queremos viver conforme o Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, a tua casa, sua família. Que bom que você esteve aqui. Muito obrigado pela sua audiência aqui nesse programa. Toda quinta-feira às 6 horas nós estamos aqui nessa rádio abençoada, um programa A Palavra da Cruz. Amém? Não perca quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem nós vamos falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Olha só, irmãos, que tema bom, hein? Vamos falar sobre muitas coisas referente a esse assunto. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. E até a quinta-feira que vem, com mais um programa, A Palavra da Cruz. Se a vida não te deu motivo pra sorrir, a felicidade tem fugido de você. Não tem um minuto de paz, já sofreu até demais. Então ouça o que eu tenho pra dizer. Mesmo em meio a uma grande multidão, você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Ele vai tirar você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Mesmo em meio a uma grande multidão,
Você sofre, chora e sente a solidão. Não deixe esse momento entristecer o seu coração. Jesus está aqui e hoje te estende a mão. Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele deu a vida por você um dia. Ele vai tirar você dessa agonia. Jesus Cristo tem vitória pra você. Jesus, Ele é a paz e a solução pro seu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória.